Olá, amigas! Você já teve uma música que ficou enraizada na tua cabeça? Pois eu tenho uma música que eu recebi um dia desse de uma amiga e tem sido tão forte para mim, tão profundo, sabe? A mensagem que ela passa, porque ela fala da gente ouvir a voz de Deus. E eu achei interessante falar sobre isso, sabe? Porque o que é a voz de Deus e como ouvir a voz de Deus? Olha o que diz aqui no Salmo 29, versículo 3 em diante. Diz assim: A voz do Senhor ecoa sobre as águas, o Deus da glória troveja. A voz do Senhor é forte como um trovão. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor racha os cedros, sim. O Senhor quebra em pedaços as grandes árvores do Líbano. Quando o Senhor fala, raios de fogo riscam o céu. A voz do Senhor sacode o deserto. Ele faz tremer o deserto de Cádiz. Você sabe que deserto é um lugar que todos nós, em algum momento da vida, nos encontramos, né? E aqui diz que ele faz o deserto sacudir quando ele fala. E aí continua: assustadas com os trovões, as corças na floresta dão suas crias antes do tempo. A voz do Senhor arranca a casca das árvores do bosque. E no templo do Senhor todos clamam glória. A voz de Deus, gente, é poderosa. Então, entendendo isso, você percebe que Deus, quando fala, não deixa dúvida. Você vê que até as corças, os animais, se apressam e têm as crias antes da hora quando Deus fala. Porque não tem dúvida. Tudo acontece quando Deus fala. Então, Valéria, como ouvir a voz dele? Nós ouvimos quando nós abrimos a sua palavra. Eu vi até algo engraçado esses dias na internet, que uma jovem falava assim para o pastor, né? Pastor, eu quero ouvir a voz de Deus. Aí o pastor pegou a Bíblia e falou assim: leia a Bíblia. Aí ela falou assim: mas ainda eu não estou ouvindo. Ele falou: leia em voz alta. Ou seja, não tem o que fazer. A voz de Deus é a palavra dele. Mas existem muitas vozes por aí, né? Muita coisa é falada. Mas se você entender que a voz dele não traz medo, não abala você, mas simplesmente te refaz. Porque sabe, gente, mesmo que a voz de Deus falando com a gente traga muito temor, porque quando Deus fala algo que a gente está errando, aquilo causa arrependimento, mudança. Na hora a gente, oh meu Deus, me perdoa, me ajuda, porque eu não quero mais ficar neste caminho. Eu quero mudar a direção da minha vida. Na hora. E a gente tem paz. Olha bem o que diz aqui em João 10. No versículo 3 diz assim: o porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir todas para fora, ele vai andando na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz.
Elas nunca seguirão um estranho. Antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Então, existem muitas vozes. Os estranhos também falam. E aí, quando você fica assim, sabe aquela coisa que dá um pontinho de interrogação na tua cabeça, dá um receio, um medo, uma confusão, você fica... Não é uma coisa que te traz paz. Foge. Não é a voz do teu pastor, é a voz do estranho. Olha, quando a pessoa ouve uma voz que pode ter até a palavra ali de Deus dentro daquela voz, né? Pode ter até a Bíblia ali, mas ela trouxe confusão para sua cabeça, te abalou a tua estrutura no sentido não de você mudar, mas de trazer confusão. Você estava resolvido e de repente você começa a ter dúvida, você começa a ter medo. É que nem a pessoa quando ela vai para uma entrevista de trabalho, ela vai segura. Ela é uma pessoa esforçada, é uma pessoa que estudou para aquilo e tal. Mas se ela conversa com alguém, você fez isso? Não, porque se você não fez isso, se você não tem essa graduação, se você não tem isso, não tem aquilo outro, não vão te aceitar. Pronto, você já ouviu uma voz que estava ali. Você já chega naquela entrevista de trabalho insegura e aí você perde pelo seu medo. Quando você não ouve ninguém, você vai lá tão confiante. A tua confiança passa para aquela pessoa que está te entrevistando segurança. E ela te contrata. Tem muita gente confusa, sabe? Essa voz provavelmente não é de Deus. É do diabo então, Valéria? Pode ser que seja do diabo, mas pode ser que seja do ser humano. Tem muitas vozes. Tem a voz que é de Deus, tem a voz que é do diabo e tem a voz do próprio homem. Então, busque a voz dele é poderosa. Não deixa dúvidas, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.